Há uma voz dentro de você que repete incansável frases, preocupações, medos e julgamentos. Você a ouve desde que acorda até o momento em que adormece. Mas Rumi, o mestre Sufi, que atravessou os séculos com sua chama de amor divino, revela algo que desconcerta a mente. Essa voz nunca foi você. O verdadeiro você está por trás dela, em um silêncio que não faz barulho, mas sustenta todo o universo. E hoje, aqui e agora, vamos rasgar esse véu e entrar no jardim secreto, onde essa descoberta se torna viva. Antes de irmos mais fundo, quero que você comente agora uma chave de ativação que sela seu compromisso espiritual com esse momento. Escreva nos comentários: eu não sou a voz, eu sou o silêncio. Sou o... A maioria das pessoas acredita que pensar é sinônimo de existir. Penso, logo sou. Essa máxima ecoou como verdade durante séculos, mas Rumi destrói essa ilusão com uma poesia que corta como espada. Além de todas as ideias de certo e errado, existe um campo. Eu me encontrarei com você lá. O que ele está dizendo é que nossa identidade não está no pensamento, mas no espaço além dele, onde a consciência pura floresce sem esforço. E a pergunta é: será que você ousa olhar além do pensamento? Ou continuará preso ao narrador interno que insiste em se apresentar como você? Imagine por um instante que essa voz é como um papagaio falador. Ele repete frases aprendidas, repete medos herdados, repete condicionamentos coletivos que não são seus. Essa voz diz: você não é bom o suficiente, você não vai conseguir. E se der errado? E você, hipnotizado, acredita que é ela quem está falando a verdade. Mas Rumi ensina que essa voz é apenas um ruído da mente superficial, enquanto o silêncio interior é o verdadeiro oceano da alma. Você não é o papagaio, você é o espaço em que ele fala. Agora sinta isso no corpo. Respire fundo. E se nesse instante você pudesse perceber que há uma presença em você que não pensa, mas observa? E se essa presença fosse mais real do que qualquer pensamento? O sufismo chama isso de o amado, a consciência pura que não julga, não compara, não teme. Você pode sentir agora mesmo, no espaço entre um pensamento e outro. Não precisa acreditar em nada. Basta perceber. Os sufis dizem que estamos intoxicados com o vinho errado, o vinho dos pensamentos incessantes. É por isso que Rumi dançava em círculos infinitos, girando sobre si mesmo. Sua dança não era espetáculo, mas um portal. Ele girava para calar a mente e se dissolver no coração, porque no silêncio a alma bebe do verdadeiro vinho, a presença do divino. Você já percebeu que quanto mais você pensa, menos você sente? Mas quando o pensamento silencia, até por um instante, uma onda de paz indescritível invade seu ser. Essa voz que você escuta o dia todo nunca foi você. Ela é como um hóspede barulhento que tomou conta da casa. Mas a casa é sua alma, não dele. O hóspede fala alto, mas o dono da casa é o silêncio que o sustenta. Você tem permitido que esse hóspede decida seu humor, sua coragem, suas escolhas. E a grande virada acontece quando você reconhece: eu não sou a voz, eu sou quem ouve a voz. Esse simples deslocamento de percepção é a chave de ouro do sufismo, é a entrada para o jardim secreto do coração. Pergunte-se: quem é você sem os pensamentos? Se todos os julgamentos desaparecessem, quem restaria? O silêncio não tem forma, não tem limite, não tem medo. É vasto como o céu. E é exatamente aí que sua essência verdadeira vive. Essa é a sabedoria sufi. Não se identificar com o fluxo incessante da mente, mas se dissolver no oceano do silêncio interior, onde a voz do amor divino pode finalmente ser ouvida. Agora perceba que essa voz que nunca foi, você está sempre tentando resolver problemas que muitas vezes nem existem. Ela inventa cenários, cria inimigos invisíveis, projeta catástrofes que nunca acontecem. Ela é uma máquina de histórias, mas a alma não precisa de histórias para existir. A alma precisa apenas estar. Rumi dizia: o silêncio é a linguagem de Deus. Todo o resto é má tradução. Você entende a força disso? O que você chama de sua voz interior
pode ser apenas tradução distorcida. O original é o silêncio. Muitos se sentem exaustos espiritualmente porque tentam se libertar lutando contra a voz. Mas lutar contra ela é dar ainda mais poder. Os sufis ensinam outro caminho: observar sem se identificar. Quando você percebe a voz como se fosse um eco distante, ela perde o poder de te controlar. Você não precisa calá-la, ela se cala sozinha quando não encontra audiência. É como um ator que desiste do palco quando percebe que não há plateia. Imagine agora sua vida se você pudesse viver desse lugar. Sem se identificar com a voz, você se tornaria leve, como uma dança sufi em movimento. As preocupações ainda poderiam surgir, mas não teriam raízes em você. Elas seriam como nuvens atravessando o céu, enquanto você permanece o próprio céu. Isso é o que o sufismo chama de união com o divino. Não se perder em pensamentos, mas se encontrar no silêncio eterno. Rumi não era apenas poeta, era um alquimista do coração. Cada verso seu é uma porta para a dissolução do ego falante. Quando ele dizia: "Você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro em uma gota." Ele estava nos lembrando de que nossa identidade real não cabe em palavras. A voz que você escuta o dia todo quer reduzir você a uma narrativa. Mas sua alma é ilimitada, tão vasta que só o silêncio pode contê-la. E aqui está a quebra de paradigma. Você não precisa se livrar da voz. Você só precisa parar de confundi-la com você. Esse é o segredo que muitos buscam em livros, religiões, terapias. E o mestre Rumi entrega com a simplicidade do coração. Aquele que busca não é quem você é. Quem você é nunca buscou, porque já é. Respire novamente. Feche os olhos por um instante. Ouça a voz. Agora dê um passo atrás e perceba. Quem está ouvindo? Essa consciência que ouve não tem nome, não tem forma, não tem idade. Esse é o você real. A voz que fala pode mudar, mas a presença que ouve é eterna. Essa é a rosa escondida do jardim sufi. Quando você começa a viver dessa percepção, algo mágico acontece. A vida se torna uma dança. Você já não reage tanto porque percebe que a voz não precisa ser obedecida. Ela pode gritar: "Tenha medo", mas você sorri porque sabe que esse grito não é você. É apenas uma nuvem, e nuvens não mancham o céu. Assim, você descobre que não é prisioneiro, mas dançarino. E talvez agora mesmo você perceba que algo dentro de você está se abrindo, como se uma porta secreta tivesse sido destrancada. Você está começando a ouvir não a voz da mente, mas a voz do silêncio. O silêncio tem uma música própria, tão sutil que só pode ser captada quando a mente se rende. Essa música é o chamado do divino, o convite para a verdadeira união. A voz que você escuta o dia todo nunca foi você. Ela é o disfarce. Você é o mistério atrás do disfarce. Rumi sabia disso, e por isso suas palavras atravessam séculos. Porque não falam à sua mente, falam ao seu coração. Ele não nos convida a acreditar em algo, mas a perceber. E nesse perceber, todo o jogo muda. O que aconteceria se você vivesse não mais identificado com a voz, mas com o silêncio que a sustenta? O que aconteceria se você reconhecesse que é o próprio jardim onde todas as vozes surgem e desaparecem? Talvez, pela primeira vez, você experimentaria o que o sufismo chama de libertação no amor. Uma dissolução tão profunda que a vida deixa de ser sobrevivência e se torna celebração. E aqui fica uma provocação que nunca deve ser encerrada. Se você não é a voz, e sim o silêncio, quem é você realmente? Você sempre acreditou que precisava lutar contra a mente, como se fosse uma fera indomável. Mas Rumi, em sua clareza de fogo, não pede guerra, pede rendição. Aqui está a primeira ruptura. Você não vence a voz pelo combate, você a transcende pela indiferença. Ela sobrevive da sua atenção. Quanto mais você se debate, mais ela se fortalece. O segredo está em vê-la como fumaça no vento. Não se luta contra a fumaça, apenas se atravessa. A mente fala, fala e fala, mas o coração sufi não responde. Essa é a alquimia, não se deixar arrastar para o ringue. O erro comum é acreditar que o silêncio precisa ser conquistado.
como se fosse um prêmio reservado aos iluminados. Mas Rumi ri disso. O silêncio não é prêmio, é sua herança. Está aqui, agora, em cada intervalo entre uma frase e outra. Você já o tem. O que falta é confiança para se entregar. Ouvimos dizer que precisamos controlar a mente, mas isso é outro engano. Controle é só mais uma voz disfarçada, exigindo domínio. O sufismo não fala em controlar, mas em dissolver. Não se trata de dominar o rio, mas de mergulhar nele, até que sua corrente leve embora a ilusão da separação. Você percebe? O silêncio não é conquistado pelo esforço, mas revelado pela rendição. Rumi nos entrega uma chave que parece contraditória. Não busque o amor, apenas quebre todas as barreiras dentro de você que o impedem de vê-lo. O mesmo vale para o silêncio. Você não precisa buscá-lo, ele já existe. A única barreira é acreditar que a voz é você. Essa crença é o muro que cobre o jardim. Quando o muro cai, não há nada a encontrar. O jardim sempre esteve aí. Você cresceu acreditando que pensar era sinônimo de viver. Mas a vida não está nos pensamentos, está no espaço que os permite surgir. A voz narra sua existência como se fosse um livro, em capítulos intermináveis, mas a vida real é o espaço branco entre as linhas. Esse espaço é você. Quebrar esse paradigma é como perceber que o narrador nunca viveu a história, só contou sobre ela. E aqui entra outra revelação. O silêncio não é vazio. Pelo contrário, é pleno. A voz mente dizendo que sem ela, você ficaria perdido. Mas quem experimenta o silêncio descobre algo oposto. Nele, tudo se torna mais vívido. O vento é mais nítido, o rosto de uma pessoa mais presente, a respiração mais sagrada. O silêncio não rouba a vida, ele a devolve em sua totalidade. Imagine que você entra em um templo. As paredes estão cobertas de inscrições, todas as vozes que você já ouviu. Você tenta ler, mas quanto mais lê, mais confuso fica. Então, alguém apaga todas as inscrições. O que resta? O vazio das paredes, mas também o espaço para a verdadeira oração ressoar. Esse templo é a sua mente. O apagar é o caminho sufi. O espaço vazio é onde o divino fala. Outra inversão de lógica. Você pensa que é a mente que se cansa, mas na verdade é você que se esgota tentando ser a mente. O cansaço espiritual nasce de uma identificação equivocada. A voz não se exaure porque não é viva. É repetição mecânica. Quem se desgasta é a alma, tentando viver confinada em algo que não é seu. Quando você solta a identificação, o cansaço evapora como névoa ao sol. A tradição sufi sempre usou metáforas do vinho. Não se trata de bebida, mas de embriaguez divina. Enquanto você se embriaga com a voz, a vida é amarga, pesada. Mas quando bebe o silêncio, tudo se torna êxtase. O vinho da mente gera ressaca de ansiedade. O vinho do silêncio gera plenitude sem fim. E aqui está a surpresa. Você não precisa esperar anos para beber. Ele está disponível agora, no instante em que você se lembra de não ser a voz. Pense no derviche rodopiante. Muitos acreditam que ele gira para entrar em transe. Mas a verdade é outra. Ele gira para perder o centro falso. O giro é uma metáfora viva. A mente gira, gira até se dissolver. O que sobra é o silêncio imutável. Você também pode girar, não fisicamente, mas internamente. Cada vez que a voz falar, você não resiste, nem segue. Apenas gira com ela até que o centro verdadeiro apareça. O silêncio. A voz grita: se você não me ouvir, vai se perder. Mas essa é a grande mentira. O silêncio não te perde, te encontra. É nele que você sente quem você realmente é. As pessoas têm medo do silêncio porque acreditam que será solidão. Mas a solidão que você teme é da mente. O silêncio, ao contrário, é comunhão. É a unidade com tudo. Não há solidão no oceano, há plenitude. Quando você escuta a voz e acredita que é você, a vida vira um labirinto. Cada pensamento cria um corredor. Cada julgamento cria uma porta. Você corre, se perde, nunca acha a saída. O sufismo ensina: a saída não está no labirinto,
mas em perceber que o labirinto nunca existiu. Ele é construído pela voz. Quando você se desidentifica, as paredes desaparecem. E o espaço aberto é tudo que sempre existiu. Você pode achar que é impossível viver sem se identificar com a voz. Mas veja, já acontece todos os dias. Quando você se perde em uma música, em uma paisagem, no riso profundo, a voz desaparece e mesmo assim você continua existindo. Mais vivo, mais presente. Isso prova que a voz não é necessária. Ela é um acessório barulhento, não a fonte da vida. Outra quebra. O silêncio não é passividade. Muitos pensam que sem a voz ficariam parados, sem ação. Mas observe, os pássaros não pensam para voar. As flores não planejam para desabrochar. A vida não precisa da voz para acontecer. O silêncio não é inércia, é fluxo. Quando você age a partir dele, tudo é mais espontâneo, mais natural. A ação nasce como dança, não como obrigação. Rumi dizia, há uma vela em seu coração pronta para ser acesa. Há um vazio em sua alma pronto para ser preenchido. Você sente isso, não é? A vela é o silêncio, sempre esperando ser percebido. A voz é o vento que tenta apagá-la. Mas quando você protege a chama, percebe que a luz que emana dela ilumina tudo. O silêncio é a vela que nunca se apaga, a menos que você se distraia com os ruídos do vento. Você não precisa esperar que a voz suma para viver no silêncio. Essa é outra ilusão. A voz pode continuar, mas você pode escolher não se identificar. É como estar em uma feira barulhenta e, ainda assim, encontrar paz dentro de si. O silêncio não depende do fim dos sons. Ele é o espaço que os contém. Essa inversão muda tudo. Você não precisa silenciar o mundo para encontrar paz. Só lembrar que você é maior que o barulho. Talvez o maior choque seja este. A voz nunca foi inimiga. Ela é apenas um reflexo. Quando você a vê como inimiga, cria guerra. Quando a vê como reflexo, cria compaixão. Rumi não expulsava a mente. Ele a acolhia com humor e ternura, sabendo que ela não era ele. Esse gesto dissolve o peso, porque não há batalha maior do que perceber que nunca houve batalha. Agora, feche os olhos por um instante. Ouça a voz, deixe-a falar. E então pergunte, quem está ouvindo? Esse quem não é nomeável, não é pensável, mas é você em sua essência. Essa pergunta abre um portal que nenhum raciocínio pode fechar. O silêncio surge como resposta sem palavras. Essa é a iniciação real do sufismo. Não aprender mais uma teoria, mas perceber o que já é. A voz que você escuta o dia todo nunca foi você. Mas talvez, só agora, essa frase deixou de ser uma ideia e se tornou um vislumbre. Rumi sussurra no vento. Não se contente com histórias. Vá e viva o mistério. E o mistério é este. Você não é quem fala dentro da sua cabeça. Você é o infinito que a sustenta. E a pergunta que arde como chama é: se você não é a voz, que vida está esperando para emergir do silêncio que sempre esteve aí? Você sempre acreditou que a liberdade viria quando a mente parasse de falar. Mas e se eu te dissesse que a mente nunca vai parar? Esse é o erro que mantém milhões em sofrimento. Esperar que o barulho acabe para enfim descansar. O ensinamento sufi corta essa ilusão. Não é o fim da voz que te liberta, mas o reconhecimento de que ela nunca foi sua. O silêncio não depende do silêncio externo. Ele floresce no meio do barulho. E aqui está uma quebra ainda mais radical. A voz que você chama de sua mente é apenas eco coletivo. Não é pessoal, nunca foi. É como rádio transmitindo as mesmas ondas que passam por bilhões. Mas você se confunde, acreditando que é o autor do que ouve. O sufismo revela: não, você não é o locutor. Você é o espaço em que as ondas chegam. Se você percebe isso, a responsabilidade esmagadora de ser dono do barulho evapora. Você já notou como essa voz nunca se cala, mesmo quando não há nada para resolver? É porque ela não foi feita para resolver nada. Ela foi feita para se manter falando. O grande truque é acreditar que um dia, quando ela der a resposta certa, a paz virá. Mas a resposta certa nunca vem, porque não é a função dela. A função é distrair. É a chama da vela balançando para te manter hipnotizado,
enquanto o fogo real está dentro. O sufismo é implacável nesse ponto. Não se trata de você contra a mente, mas de você percebendo que nunca houve você e mente. Há só consciência. O que você chama de mente é um reflexo temporário, como o sol refletido na água. Mas você é o próprio sol. Você já viu o sol brigando com o reflexo? Não. Ele apenas continua brilhando. O erro é lutar contra a água, quando bastava se lembrar de que o reflexo não é o original. Você pensa que precisa entender intelectualmente para se libertar. Mas Rumi desmonta isso. O amor é a ponte entre você e tudo. E amor, aqui, não é conceito, é experiência direta. A libertação não vem da explicação, vem do mergulho. É como tentar aprender a nadar lendo livros. Enquanto não entrar na água, não há natação. Enquanto não entrar no silêncio, não há percepção. O entendimento que você busca está depois do salto, nunca antes. Outro choque. A voz é limitada ao tempo. Ela só fala de passado e futuro, mas o você real só existe no presente. Por isso há tanto desencontro interno. Você tenta viver agora, usando um instrumento que só conhece ontem e amanhã. É como usar um mapa antigo para uma cidade que já mudou. Por isso tudo parece estreito. O silêncio, ao contrário, é sempre atual. Ele não comenta o momento. Ele é o momento. Você já percebeu como a voz fala de você na terceira pessoa? Eu não sou capaz. Eu devia ter feito. Eu vou falhar. Quem está falando de você, como se você fosse objeto? Esse descolamento é a prova de que não é você, porque o verdadeiro você não precisa se descrever, ele simplesmente é. É como o fogo. O fogo não precisa dizer eu queimo. Ele queima. Só a mente precisa se narrar para se acreditar real. E aqui vai outra revelação. O silêncio não se conquista praticando mais, mas desistindo de praticar errado. A maioria tenta calar a mente pela força, como se fosse possível apertar um botão. Mas o silêncio não é resultado, é reconhecimento. É como abrir os olhos para ver que o céu já estava lá. Você não cria o céu, apenas para de se distrair com as nuvens. Essa é a elegância da sabedoria sufi, simples, direta, cortante. Você acha que silêncio é ausência de som, mas no sufismo, silêncio é presença. É a presença do indizível. Não é um vazio morto, é uma plenitude viva. Rumi dizia, o silêncio é a linguagem de Deus. Isso significa que cada vez que você se aquieta, não está entrando em nada, está entrando em tudo. O silêncio é mais cheio do que qualquer palavra. Quem o prova, nunca mais confunde ausência com perda. Agora, olhe para o medo de muitos. Se eu não for essa voz, quem serei? Essa pergunta parece assustadora, mas esconde a chave, porque você nunca será algo que pode ser descrito. A voz cria identidade porque identidade é controle, mas o silêncio revela um ser tão vasto que não pode ser limitado. O medo nasce porque o ego teme desaparecer. Mas e se desaparecer for exatamente o nascimento do que você sempre buscou? Muitos acreditam que a mente os guia, mas pense. Quantas vezes a voz prometeu segurança e falhou? Quantas vezes ela garantiu que, se você a ouvisse, evitaria dor, e ainda assim você sofreu? A voz não guia, ela comenta. O silêncio é que guia, porque nele você percebe o que já é. Não são instruções, é intuição. Não é explicação, é clareza. A vida flui melhor, não quando você pensa mais, mas quando você ouve menos. Outro ponto. Você imagina que o silêncio é frágil, fácil de ser quebrado pelo barulho do mundo. Mas é o contrário. O silêncio é a única coisa que nunca pode ser quebrada. Ele está sempre ali, mesmo quando tudo grita. O que se quebra é sua atenção. É como o céu. Ele nunca desaparece, mesmo quando as nuvens cobrem. Saber disso é como carregar um segredo inviolável no peito. Você nunca perde o silêncio. Você aprendeu a confiar na lógica da mente. Mas a mente é circular, repete, gira, retorna ao mesmo ponto. O silêncio é linear, aponta para frente, para o eterno. Essa diferença explica por que tantos se sentem presos, porque estão andando em círculos mentais esperando chegar a algum lugar.
Rumi nos empurra para fora do círculo. Não fique satisfeito com histórias, como as coisas aconteceram com os outros. Desdobre seu próprio mito. Uma visão perturbadora. Você nunca pensou seus próprios pensamentos. Tudo o que a voz fala foi aprendido, repetido, herdado. É um arquivo de frases velhas. O verdadeiro você é o espaço virgem que nunca foi tocado. Você é mais novo que qualquer pensamento, mais puro que qualquer memória. Reconhecer isso é renascer, porque você percebe que não é fruto de condicionamentos, mas fonte de consciência. O silêncio não é algo que você alcança no final da jornada. Ele é o ponto de partida. O erro é achar que você precisa percorrer 1000 degraus para chegar a ele, mas ele sempre esteve debaixo dos pés. A jornada não é caminhar, é parar de correr. Quando você se aquieta, percebe que já estava lá. Essa é a quebra definitiva. Você não caminha até Deus. Você revela que sempre esteve nele. Você tem medo do silêncio porque pensa que perderá a si mesmo. Mas o que se perde não é você, é a ilusão. É como tirar a máscara. A máscara teme cair, mas o rosto respira aliviado. Quando a voz perde força, o eu fabricado se dissolve. Mas o ser real aparece com mais brilho. O que você perde é peso, o que você ganha é essência. Rumi dizia: você já está nu. O que resta é tirar as roupas imaginárias. Essas roupas são a voz. Você se veste delas todo dia, acreditando que sem elas estaria exposto. Mas a exposição é a liberdade. O silêncio é a nudez da alma, pura, sem enfeites, sem histórias. Essa nudez não é vulnerabilidade, é poder. Porque só quem é nada pode ser tudo. O silêncio é a resposta para uma pergunta que você nunca ousou fazer. E se eu não fosse nada do que penso que sou? A voz não deixa você perguntar isso, porque teme o vazio. Mas quando a pergunta explode, a resposta vem como fogo. Você é mais do que tudo que pensou. Não menos mais. Você não desaparece. Você se expande. E talvez agora você perceba. A voz que você escuta o dia todo nunca foi você, mas o silêncio que você raramente escuta sempre foi. Ele é a base, a fonte, a raiz. Tudo o mais é onda passageira. E a provocação que fica é: se você ousasse viver desse silêncio, o que mudaria em tudo que você chama de vida? Você cresceu acreditando que criar a realidade era simplesmente imaginar forte, repetir afirmações e esperar que o universo conspirasse, não é? Mas Hermes nunca falou de pedir, ele falou de se tornar. Essa é a primeira facada. O princípio da cocriação não é súplica, é identidade. O universo não responde ao que você deseja, ele responde ao que você é. Então, enquanto você desejar prosperidade, continuará sendo apenas um desejante. Quando se tornar prosperidade, inevitavelmente ela se manifesta. Esse é o ponto onde a maioria falha. Ficam pedindo ao invés de encarnar. Hermes dizia: o semelhante atrai o semelhante. Isso não é metáfora mística, é física psicoespiritual. Você não cria algo que não ressoa com seu campo. O mendigo que repete frases de riqueza continua mendigo porque sua vibração grita carência. A quebra de paradigma aqui é brutal. A oração não é para convencer Deus, é para convencer você mesmo a ser Deus em ação. É a lapidação da mente até que ela se torne congruente com aquilo que já existe no campo invisível. O erro moderno é acreditar que o invisível precisa ser trazido ao físico. Mas Hermes revela que tudo já está aqui, em potência. Você não cria do nada, você sintoniza o que já é. Pense no rádio. A estação não nasce quando você gira o dial, ela já está no ar. O mesmo acontece com abundância, amor, saúde. Você não cria, você sintoniza. E se a sua sintonia está errada, não adianta chorar. Ouvirá sempre ruído. Você foi condicionado a acreditar que é pequeno, que deve pedir permissão, que existe um intermediário entre você e a fonte. Mas Hermes quebra esse teatro. O todo é mente, o universo é mental. Se o universo é mental, você é parte dessa mente. Logo, quando pensa, não é um mortal pedindo aos céus, mas o próprio cosmos se reconhecendo em você. O problema? Sua mente está poluída com lixo,
crenças alheias, memórias de escassez. E uma mente poluída não pode gerar milagres, apenas repetições. Aqui está o ponto que ninguém ousa dizer. A maioria está viciada no sofrimento porque o sofrimento dá identidade. Sem drama se sentem vazios. Hermes ensinaria: se você não soltar seu apego ao sofrimento, sua cocriação nunca passará de teoria. Simples, direto, sem glamour. Você precisa matar a versão de si que se alimenta do caos, porque essa versão não quer ser rica, não quer ser livre, não quer ser inteira. Ela quer continuar se lamentando porque isso dá uma falsa sensação de importância. Outro engano que destrói sua vida é pensar que tempo cria resultados. Um dia vai acontecer, quando eu for merecedor, se Deus quiser. Hermes mostraria com desprezo: tempo não cria nada. O único tempo real é o agora, e só nele a cocriação existe. Postergar é o maior autoengano. Se você não pode sentir agora a vibração daquilo que deseja, nunca sentirá depois. O depois é uma armadilha, o agora é a única porta. Mas cuidado, não confunda sentir com iludir-se. Fingir que já tem não é sentir. Fingir é teatro da mente inferior. Sentir é ancorar o estado vibracional com tanta força que o universo não tem outra opção senão responder. Esse é o segredo por trás de rituais herméticos. Não era sobre velas ou símbolos, era sobre criar um campo energético tão sólido que a realidade se dobrava diante dele. Você pode fazer isso sem nenhum ritual, mas precisa da coragem de sentir o que ainda não vê. Você acreditou que fé era crença cega, mas Hermes ensina que fé é ciência. Fé é o domínio da vibração. Quando você duvida, sua mente envia sinais contraditórios. Imagine um arquiteto que muda a planta da casa todo dia. A construção nunca termina. Assim você vive, abortando suas próprias criações com dúvidas, ansiedades e comparações. Fé não é rezar esperando. Fé é sustentar a vibração até que o invisível não tenha escolha, a não ser se tornar visível. Talvez você espere que cocriação seja fácil, confortável, como um mantra repetido no sofá. Mas aqui vai outra facada. É guerra interior. É arrancar crenças com unhas, é enfrentar medos, é destruir narrativas herdadas de gerações. Não é para fracos. Hermes não falava a multidões, falava a iniciados, porque sabia que poucos aguentariam. E você está disposto? Ou prefere o conforto da mediocridade? Essa é a pergunta que define seu destino. E não pense que basta mentalizar riqueza para que ela caia do céu. Hermes dizia: tudo vibra. Se sua ação não vibra congruente, nada acontece. Cocriação não é só pensamento, é alinhamento mental, emocional e físico. Pensar em abundância e agir como miserável é sabotagem. Dizer que confia e viver ansioso é mentira. Aqui não há espaço para incoerência. O universo só reconhece congruência. Você acreditou que abundância era dinheiro. Hermes riria disso. Dinheiro é símbolo, é consequência. A abundância real é consciência expandida. É perceber que você não precisa brigar por nada, porque já está dentro do todo. Quando você desperta esse nível, o dinheiro vem como reflexo, não como objetivo. O problema é que a elite manipulou você para inverter a ordem. Colocou o dinheiro como Deus, quando o verdadeiro Deus é consciência. Outra quebra de paradigma. Você acha que o mal é a ausência de bem. Hermes ensinou: mal é bem em outra frequência. Isso muda tudo. Significa que até suas sombras são matéria-prima da cocriação. O que você rejeita, volta como destino. O que você integra, se torna poder. Então pare de fugir de sua dor. Ela é a energia bruta que, transmutada, vira ouro espiritual. Essa é a verdadeira alquimia. Transformar lixo emocional em combustível criativo. Você acreditou que o silêncio é a ausência de resposta. Mas Hermes diria: silêncio é a resposta mais alta. O todo não grita, não se impõe. Ele vibra em sutileza. Se você não ouve, é porque sua mente está barulhenta demais. É por isso que a meditação é essencial. Não para relaxar, mas para afinar sua frequência ao ponto de captar instruções invisíveis.
Meditar é tornar-se receptor do todo, e um receptor afinado nunca falha em cocriar. O que o mundo não quer que você saiba é que a elite aplica esses princípios em segredo. Enquanto distraem você com entretenimento, religião rasa e consumismo, eles estudam vibração, geometria sagrada, manipulação de arquétipos. Eles sabem que a mente molda a matéria e usam a sua mente contra você. Cada propaganda, cada notícia, cada símbolo é engenharia mental para que você cocriar a prisão deles. Você é o criador inconsciente da sua própria escravidão. Agora, aqui vai a revelação que incomoda. A única forma de quebrar essa prisão não é lutar contra ela, é cessar de alimentá-la. Toda vez que você se indigna, odeia, discute, você gera energia que eles absorvem. Hermes mostraria que a resistência mantém o ciclo. A verdadeira revolução é interna, mudar a vibração. Quando você deixa de ser reativo e se torna criador consciente, eles perdem o poder, porque não têm onde se conectar. Você imaginou que despertar seria romântico, mas é brutal. É ver que a vida que você chama de sua é uma cópia de padrões alheios. É enxergar que seus desejos foram implantados. É descobrir que até suas orações são scripts sociais. Hermes te arranca o véu sem piedade. Nada do que você achou que era livre realmente era. Mas isso não é derrota, é libertação. Porque quando você vê a prisão, já tem a chave. E aqui vai o golpe final. Você não precisa aprender a cocriar. Você já está cocriando o tempo todo. Sua realidade atual é prova disso. Se ela é miserável, é porque sua vibração é miserável. Se ela é rica, é porque você vibra riqueza. Não existe um dia eu vou aprender. Você já está no processo, só não tem consciência. O desafio é parar de criar inconscientemente e assumir o volante. Hermes te entregou o mapa, mas andar é sua escolha. Agora você precisa decidir. Vai continuar repetindo os padrões, se enganando com rituais vazios e desculpas? Ou vai romper a ilusão e se tornar de fato criador consciente? Hermes não veio trazer conforto, veio trazer fogo. Esse fogo queima ilusões, mas também ilumina. Se você ousar sustentar essa chama, não há elite, sistema ou destino que possa te prender. Porque quem se torna o todo em ação é inquebrável. O silêncio não é ausência, é plenitude em repouso. O deserto que parecia árido, agora revela flores que só nascem quando a alma aprende a olhar além da areia. A dor que um dia parecia castigo, hoje se mostra como mensageira do amado, trazendo recados que só o coração desperto sabe traduzir. O vazio que assustava é, na verdade, o convite mais íntimo, dançar com o invisível, beber do vinho que nenhuma taça pode conter, ouvir a música que não tem som. Se até aqui algo em você tremeu, então já sabe. A voz que acompanha seus dias nunca foi você. Ela era apenas a cortina. Atrás dela há um sopro eterno que não se cansa de te chamar pelo nome secreto. Escutar esse sopro é voltar para casa. E voltar para casa não é chegar, é se dissolver. O amado não está em algum lugar. Ele é o próprio tecido do qual você é feito. Deixe então uma marca desse encontro. Escreva nos comentários: o sopro do amado me despertou. Não como palavras comuns, mas como selo espiritual, como iniciação silenciosa. Que cada letra seja vibração, que cada sílaba seja um passo no círculo sagrado dos que se deixam ser encontrados. E se dentro de você ecoa esse chamado, saiba que este espaço não é um canal, é um jardim secreto. Considere inscrever-se não como quem aperta um botão, mas como quem atravessa um portal invisível. Aqui cada novo vídeo é uma pétala do jardim de Rumi, um sopro do amado disfarçado de palavras, uma vela acesa no coração da noite. Leve esta prática consigo. Hoje, escolha um momento de silêncio e, em vez de tentar calar a mente, apenas sorria para a voz que fala. Não lute, não discuta, apenas sorria e deixe-a passar como nuvem. Nesse sorriso, algo mais profundo começa a emergir. A presença que não fala, mas é. Essa é a oração sem palavras, o ziquer que não precisa de som. E assim, permanecemos no círculo. Não há fim, não há adeus. Apenas o amado dançando em silêncio. E às vezes, ele se revela em vídeos como este.